Olá, eu sou Maurílio Goldner e este é o Alesp Cidadania. Um homossexual é morto a cada 28 horas no país. Além disso, mais de 1.600 pessoas foram assassinadas no Brasil por motivações homofóbicas nos últimos 4 anos e meio. Isso representa praticamente uma morte por dia. O Alesp Cidadania de hoje vai falar sobre esses números que refletem a realidade de um país de raízes machistas e racistas. Será que dá para mudar isso? Aqui conosco, 2 parlamentares que lutam para modificar essa realidade. Os 2 defendem pautas da comunidade LGBTQIA+. É o deputado Guilherme Cortes, bem-vindo. Muito obrigado. E a codeputada Carol Yara, vocês 2 do PSOL. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Maurílio. Carol, eu queria começar por você. A gente viu sua biografia no site do portal da Alesp e você se identifica como mulher intersexo. Sim. O que isso significa para que as pessoas que estão acompanhando possam compreender e a gente começar esse papo? Bem, primeiro quero cumprimentar todas as pessoas, né, que estão acompanhando a TV Alesp, né? E a pessoa intersexo, né, ela é a pessoa que nasce com aspectos biológicos que a gente socialmente fala que são dos 2 sexos, né? Que mistura o masculino e o feminino ou que sai desse padrão, né? E é um fenômeno biológico, é um fenômeno que a pessoa nasce, né? Tinham outros nomes ao longo da história, né? Como o hermafrodita, né? E hoje nós temos esse consenso de que a palavra intersexo é a que mais nos contempla, né? E é justamente esse fenômeno biológico que aconteceu comigo e me faz ser uma mulher intersexo, né? Para além da questão da transexualidade, né? Que é um fenômeno social, né? Uma identidade, né? Da qual eu pertenço e eu me utilizo socialmente, mas biologicamente eu sou intersexo. Isso é bom para a gente começar o papo. Guilherme, você se identifica como bissexual. Exatamente. Mas aí, só para a gente fazer um paralelo, existe a mulher intersexo, e no seu, o gênero, né, intersexo, e no seu caso você é um homem cis. Exatamente, são 2 termos diferentes que às vezes as pessoas acabam confundindo. A gente fala de sexo biológico, a gente fala de orientação sexual e a gente fala de identidade de gênero. No meu caso, quando eu me defino como um homem bissexual, isso diz respeito à minha orientação sexual. As pessoas por quem eu me apaixono, as pessoas por quem eu tenho afeição, as pessoas por quem a minha sexualidade está relacionada. Quando a gente vai falar, por exemplo, do fato da Carol ser uma mulher trans, a gente está falando da identidade de gênero dela. Então, com qual gênero ela se define. No caso das pessoas cisgêneras, como é o meu caso, são aquelas pessoas que se definem com a mesma identidade de gênero do que o sexo biológico que nos foi imposto e que é dito como o nosso natural. Enquanto, quando a gente vai falar das pessoas travestis transexuais, a gente está falando de pessoas que não se identificam com o sexo biológico que lhes é imposta, mas sim com uma outra identidade. Carol, é chato falar disso toda hora, explicar tudo isso toda hora? Ou você já passou a entender que como você é uma pessoa pública, você precisa dar voz, explicar isso, porque isso vai ajudar outras pessoas e vai ajudar a compreensão do tema também? Olha, eu faço isso há mais de 15 anos, né? Então já me acostumei, né? Já me acostumei. E eu acho que a pauta, né, intersexo, sobretudo, que é uma pauta biológica, 2% da população mundial nasce, né, com aspectos biológicos dos 2 sexos, ela precisa ser visibilizada, né? E não dá para eu não falar, né? Não ter essa função também pedagógica, né? De poder falar sobre a pauta intersexo, sobre a pauta da transexualidade, né? E de toda a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que o parlamento ele tem essa função também político-pedagógica, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui na superestrutura tentando melhorar as políticas públicas para a população, né? Não só a LGBTQIA+, mas toda a população vulnerável, a classe trabalhadora, a população negra, as mulheres, né? Nós estamos na Procuradoria da Mulher.
nós também temos a função de educar a sociedade, né, e pautar também a opinião pública. Então, acho que utilizar esse espaço para que esses assuntos possam vir, né, eu acho que é de suma importância. Eu não fico chateada, não. Vocês mostram, né, que também a gente tem um parlamento mais diverso do que em outras legislaturas. Mas isso ainda está longe de representar o que é a sociedade como um todo? O que você acredita em relação a esse ponto, Carol? Eu acho que nós temos ainda grandes desafios, né? Pela primeira vez, nós temos mulheres trans e travestis no Congresso Nacional, né? Pela primeira vez, nós temos uma bancada, né, LGBTQIA+, no país, né, com vários representantes da nossa comunidade, mas ainda existe uma subrepresentação. Se existe uma subrepresentação das mulheres histórica no nosso país, você imagina o que é a subrepresentação da comunidade LGBTQIA+, assim como tem uma subrepresentação negra, né? Então, ainda há uma distância, um fosso entre o tamanho dessas populações em números na sociedade com relação à representação nos parlamentos e em outros cargos também, né? Nos cargos executivos e tudo mais. Então, acho que a gente precisa, né, trabalhar tanto no campo da sociedade civil organizada, dos partidos políticos, como também das próprias casas legislativas, para ir diminuindo, né, essa distância, seja com políticas afirmativas, seja com a questão do financiamento de campanha, tudo, a questão educacional, de conscientização, para que isso possa ir mudando ao longo do tempo. Vocês dois chegaram nessa legislatura até a Assembleia Legislativa. A receptividade dos colegas deputados, dos servidores como um todo. Politicamente, claro, cada um tem sua bandeira, tem suas ideologias e tem as suas brigas. Mas como é que vocês se sentiram acolhidos ou não se sentiram acolhidos em relação à equipe que vocês encontraram, aos pares de vocês aqui no parlamento, Guilherme? Veja bem, essa é uma legislatura histórica porque agora a Assembleia Legislativa tem 7 mandatos de pessoas autodeclaradamente LGBTs. Esse é um avanço. Acho que não tem nenhuma outra casa legislativa estadual, municipal, nem federal no país, onde a gente tem tantos mandatos LGBTs. Como a Carol estava dizendo, isso evidentemente é um grande avanço e a gente chega aqui mais confortável por nós não sermos os únicos, mas a gente fazer parte de uma bancada que traz o protagonismo do debate LGBT do nosso ponto de vista. Porque sempre se discutiu assuntos pertinentes à diversidade sexual e de gênero. A questão é que sempre era nos excluindo. Eram outras pessoas falando sobre nós, decidindo sobre as nossas vidas, só que sem nos escutar. Inclusive, muitas vezes, a revelia do que a própria população LGBTI+, se manifestava. Por outro lado, se a gente tem, por um lado, uma bancada LGBT, que é um avanço histórico do movimento aqui na Assembleia, a gente também tem uma bancada LGBT-fóbica muito forte. E esse é um tema muito importante para a gente tratar. Nessas primeiras semanas de legislatura, a gente está para completar um mês de mandato aqui na Assembleia, e já foram apresentados uma série de projetos com teor LGBT-fóbico. Inclusive um projeto de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar e para criminalizar a hormonioterapia que é realizada no Hospital das Clínicas. Isso é muito grave, porque isso é uma tentativa direta, explícita de criminalizar a existência de pessoas LGBTs, para aprofundar, intensificar ainda mais as dores, a opressão, o preconceito, a intolerância contra a população LGBT. Projetos para proibir que pessoas trans disputem nas categorias esportivas, dentre outros. Então, se por um lado a gente tem muito acolhimento e chega aqui celebrando uma vitória da gente ter mais mandatos LGBTs, que é uma conquista histórica no estado de São Paulo, no país, por outro lado, a gente também tem aqui enfrenta uma grande resistência por parte desses setores LGBTfóbicos que não queriam que nós estivéssemos aqui e que acham que nós ameaçamos essas pautas. E, de fato, ameaçamos mesmo, porque a gente está aqui justamente para não permitir, por conta da nossa vivência, que nenhum desses projetos ele caminhe em frente. Exato. E outra semelhança de vocês, né, é a pouca idade, né? Vocês são bem jovens. Carol é mais jovem que eu. e já estão na política. Existe também preconceito em relação à idade na política, Carol? Ah, com certeza, né? Esse moleque, essa menina não sabe nada. Com certeza. Imagina, uma mulher negra, trans, intersexo, e com 30 anos, né?
realmente, como a gente fala na gíria, né, na quebrada, né, os cabelos brancos, né, os barba branca, fica, de fato, tentando ali caçar alguma deslegitimação, né? Então você acaba, né, acredito que com o Gui aconteça muito isso também, se cobrando muito mais enquanto parlamentar, enquanto figura pública, enquanto pensadora também, porque eu também sou das ciências sociais, sou socióloga, e você acaba se cobrando um nível de excelência muito maior para conseguir driblar essa questão da idade, né? Embora a gente sabe que no mundo fora do parlamento, o que pega é o etarismo justamente o contrário, né? Exato. Que é essa questão da velhice ser discriminada também na sociedade, uma série de coisas que acontece com as pessoas idosas desassistidas, inclusive pelo Estado. Agora, aqui dentro, inverte-se, né? Aqui dentro, de fato, a pouca idade é um fenômeno que incomoda um pouco. Só que a gente, né, veio com uma bancada de uma série de pessoas jovens, né? Inclusive dos diferentes espectros ideológicos, né? Então, eu acho que essa legislatura aqui vai fazer com que isso se torne cada vez mais comum nas casas legislativas, porque é um fenômeno que eu acredito que não vai deixar de ser fenômeno e vai ser algo da ordem mesmo, né? Carol, a gente falou no início do programa sobre a violência contra homossexuais. Sim. E as travestis, as mulheres trans podem sofrer, sofrem isso muito na pele, tanto que a expectativa de vida de uma mulher trans é super reduzida, né, de uma travesti. Mas eu queria jogar, contextualizando com o que você falou, se em algum momento, não só aqui, porque você também já tem uma outra trajetória política, já foi vereadora, outras funções, você já foi vítima da violência política e se a violência política te atingiu por conta da sua condição. Já aconteceu? Claro, com certeza. Eu tive, né, uma série de ameaças na campanha eleitoral para vereadora, também sofri com um atentado que jogaram bombas, né, e fogos de artifício na minha casa, né, em sinais de ameaça. Quando isso? Isso foi logo quando a gente se elegeu como vereadoras, né, em 2021, começo de 2021. Depois teve um rapaz que invadiu o gabinete da outra vereadora, que agora é deputada federal, a Erika Hilton. E ele, além de invadir o gabinete dela, também desferiu uma série de ataques a mim por eu viver com HIV e ser uma mulher trans, né? Porque também tem isso, né? Também vivo com HIV e também esse estigma me acompanha. E ele incitou os seus seguidores a me matar, né? Junto com ela. Então, essas coisas todas tiveram bastante intensidade no nosso mandato, né, da bancada feminista na Câmara Municipal, e também o assédio virtual, né, que são aqueles famosos nudes não pedidos, né, que muitos e muitos homens começaram a me enviar após essas ameaças serem veiculadas na imprensa. Então, foi um ataque bastante complexo. E eu acredito que tudo isso seja parte da violência política de gênero, né? Que, enfim, foi utilizada também muito por adversários políticos, né? No próprio embate da Câmara, né? E aqui mesmo, né? Quando você pauta uma legislação que quer proibir alguém de ir no banheiro ou que quer proibir alguém de participar de esportes, no caso a população trans, você está desrespeitando a sua colega, o seu par, que é uma pessoa dessa comunidade, né? É a mesma coisa se eu tivesse aqui, né? A gente fala tanto da questão racial, da questão do antissemitismo, né? Então, é a mesma coisa eu colocar um projeto de lei aqui, antissemita, um projeto de lei nazista, né? Eu vou estar desrespeitando o par ali que é da comunidade judaica, o par ali que é da comunidade negra, né? Então não há diferença, né? Então eu acredito que tudo isso, tanto o que é diretamente ligada à minha pessoa, né,
como o que está contra a minha comunidade, né? Isso é violência política de gênero e é transfobia. Mesmo nesse contexto todo, você se vê fora da política? Você se vê fazendo uma outra atividade que não seja essa, não brigando pelas suas bandeiras, não ajudando a sua causa e seus colegas e as pessoas que estão à sua volta? Olha, para mim o fazer político não se resume às casas legislativas A e ter um não se mandato. resume a ter mandato, entende? Ah. Então, se a pergunta for ter mandato, eu acho que eu dependo muito mais da vontade popular, inclusive, do que outra coisa. Mas se for depender da questão da militância, né, eu acredito que não. Eu vou morrer bem idosinha, se os orixás quiserem e me ajudarem. Vou ser uma Irundina travesti negra, entende? Sendo bem até o fim mesmo lutando. Mas eu acredito que existem várias formas do fazer político, né? Dá para fazer política enquanto uma pensadora, enquanto uma socióloga na academia, dá para fazer política nos movimentos sociais, dá para fazer política nos territórios e dá para fazer política aqui nas casas legislativas, nas instituições, né? Eu acredito que esse é o meu caminho aí ao longo dos anos. Muito bem. E você, Guilherme, como que é para você todas essas questões? E você vem também de um mandato de vereador também, né? Não. Não é vereador? Ele era um vereador sem mandato na Exato. cidade. Conta tudo. Bom, eu fui um dos candidatos mais votados a vereador da cidade de Franca, por isso que muita gente se confunde e acha que eu assumi um mandato de fato. Eu fui o 4º candidato mais votado a vereador na minha cidade, mas infelizmente naquela eleição o nosso partido não fez quociente, mas foi uma votação muito expressiva, porque Franca, como boa parte do interior de São Paulo, é uma cidade muito conservadora, com estruturas políticas muito arcaicas e uma candidatura jovem de esquerda, de um partido como o PSOL e de uma pessoa LGBT, ter tido a projeção que teve, ter sido a 4ª candidatura mais votada da cidade, mesmo sem conquistar um mandato, foi um recado político muito expressivo. Inclusive que nós dissemos na Câmara depois, para a legislatura que assumiu sem a gente tomar posse, que não dava para deixar a gente de fora do debate político por mais muito tempo. E daí, 2 anos depois, a gente disputa para deputado estadual e tivemos uma grande surpresa que foi ter sido eleito um dos deputados estaduais mais jovens da história da Assembleia Legislativa, com a campanha mais barata dentre todos os deputados que foram eleitos aqui. Eu acho que isso foi um recado muito importante também. Você perguntava para a Carol sobre a questão da juventude. Sim. E eu acho que quando nós, que somos de grupos que tradicionalmente não ocupam espaços de poder, pessoas jovens, negras, mulheres, LGBTs, indígenas, ocupam ou desafiam essas estruturas, se dispondo a ocupá-las, buscam desqualificar, buscam ameaçar, buscam barrar a gente de todas as formas. Uma delas é através da desqualificação. Então, no caso da Carol, como ela estava dizendo, tem a ver com ela ser uma mulher negra, trans. No meu caso, quando as pessoas queriam me desqualificar, queriam discordar de uma posição minha, associavam a isso. Eu sou um jovem LGBT. Então, que maturidade, que experiência eu teria para fazer uma discussão? Peraí, eu tenho propriedade para falar sobre qualquer tema, sobre o qual eu estudo, sobre o qual eu me sinta preparado. O fato da minha idade, o fato da minha sexualidade não diz nada a respeito do debate. Pelo contrário, eu acho que a democracia ela se fortalece quando a gente permite que outras vozes, que outras experiências também participem do debate político. Então é um pouco desse lugar que a gente chega aqui na Assembleia, trazendo o debate da representatividade LGBT. Eu acho que a representatividade, Maurílio, ela é muito importante, tenho certeza que a Carol concorda comigo. Porque a gente ter outros rostos e outras identidades ocupando todo tipo de espaço na sociedade, ocupando a frente de um telejornal, ocupando um espaço político, tendo um lugar de destaque no esporte, faz com que toda a sociedade naturalize as nossas existências. Faz com que uma pessoa LGBT que sofre dentro de casa, que tem um problema de aceitação, que é expulsa da sua escola ou da sua comunidade religiosa, que ela possa enxergar numa pessoa que nem a Carol uma possibilidade dela se eleger e ser uma parlamentar. Ou na Erika Hilton, ou no Silvério Pereira, no horário nobre da novela, e assim por diante. Agora, se a representatividade em si, ela já é muito importante, porque ela ajuda a naturalizar as nossas vivências, por outro lado, eu acho que quando a gente fala da política especialmente, é ainda mais importante quanto essa representatividade está a serviço de um projeto coletivo. Eu acredito que tanto a ocupação política da Carol quanto a minha aqui nessa Assembleia está a serviço do projeto político do movimento LGBT brasileiro.
Não é por nós sermos LGBTs que necessariamente a gente defende as pautas da comunidade LGBT, mas nós temos esse compromisso, porque senão você passa a ter candidaturas parlamentares que são LGBTs, mas que na verdade eles usam da ocupação desse espaço para desqualificar as nossas lutas históricas. E eu acho que isso nos ajuda muito pouco. Eu acho que mais importante é a gente ter uma representatividade que mude a cara do cenário político, mas também que seja uma representatividade de conteúdo, onde essas nossas vivências, onde essas nossas lutas, essas nossas experiências, elas estejam a serviço de ampliar os direitos da nossa comunidade e para que ninguém mais sofra com a discriminação e com a opressão. A gente já pensa em projetos de lei. O que tem no seu radar? O que já deu para fazer? O que já deu para planejar e o que já deu para propor? Olha, a gente, em primeiro lugar, temos que comemorar que conseguimos, nós e a bancada feminista, as assinaturas necessárias para instalar a frente parlamentar em defesa dos direitos da comunidade LGBTI+. Então, essa frente, os nossos mandatos, junto com os demais mandatos que vão compô-la, e a sociedade civil, os movimentos sociais, entidades da comunidade LGBT que vão participar, vai ser um instrumento muito importante de articulação, em primeiro lugar, para impedir retrocessos, mas a gente não quer só barrar retrocessos, a gente também quer ter avanços. Então, uma pauta muito importante que a gente tem discutido com os movimentos, principalmente da população trans, é que hoje, para você fazer a retificação do nome social, é cobrada uma taxa, e essa taxa, muitas vezes, é inacessível, principalmente para a população trans mais pobre. Como você mesmo estava dizendo, a população de pessoas trans e travestis no Brasil vive numa situação de absoluta marginalidade na imensa maioria dos casos, e que não tem acesso à condição de pagar essa taxa para ter uma coisa que é direito. Se o nosso nome é um direito, e na verdade o nosso nome é uma condição para que a gente possa exercer a vida em sociedade, nada mais do que justo que quando as pessoas elas precisam retificar o seu nome para constar o seu nome social, que não seja cobrado nenhuma tarifa por conta disso. Essa é uma das bandeiras que a gente vai lutar. Agora, eu acho que tão importante quanto a gente desenvolver novos projetos, a gente tem hoje em curso uma agenda anti-LGBT no Brasil, sobretudo uma agenda contra as pessoas trans no Brasil. A gente tem visto que a extrema-direita, nesse período, depois que eles foram derrotados na eleição presidencial, eles estão escolhendo o discurso transfóbico como uma prioridade deles. Exato. Isso é uma tática antiga. O Bolsonaro, lá atrás, quando ainda era deputado federal, ele usou de factoides contra a comunidade LGBT, o kit gay, isso, aquilo, um monte de falácias, para ganhar projeção nacional. E agora, lamentavelmente, eles querem fazer esse mesmo expediente. O discurso do deputado federal Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados, discursos transfóbicos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, todos eles indicam que a gente vai ter uma grande luta pela frente, não só para avançar nos nossos direitos, que é fundamental, mas também para barrar retrocessos. Por que esses discursos, quase sempre eles contrapõem a comunidade LGBT com a família? Olha, essa é uma narrativa antiga que tem que espalhar o pânico moral. Então, de uma forma muito tendenciosa, essas pessoas elas tentam incutir na cabeça das pessoas o medo da desagregação familiar, o medo de tantos problemas que podem haver e culpam a comunidade LGBT por todos eles. No fundo dessa ideia, repousa um preconceito muito arraigado de que pessoas LGBT são pessoas imorais, são pessoas que tramam a destruição da sociedade, da vida civilizada, são pessoas desvairadas e assim por diante. Justamente porque a gente transgride do que a norma que é imposta em relação ao nosso gênero, em relação ao nosso sexo biológico, em relação à nossa sexualidade. E por isso eles tentam nos taxar como aqueles que vão fazer a sociedade sucumbir, vão derrubar os pilares da nossa sociedade, dentre os quais a família. E isso é uma tentativa, sem sombra de dúvida, de tentar incutir o medo, o pânico moral na população. Se você via, por exemplo, o discurso do kit gay, a forma como eles trataram isso, mamadeira erótica e tantas coisas que às vezes parecem até esdrúxulas, de tão mal pensadas que você recebe aquela notícia e fala, não é possível que alguém acredite nisso. Mas, na verdade, existe muita gente tramando por trás de cada uma dessas notícias para atingir os medos, para inflamar os medos das pessoas. O medo de um pai, de uma mãe, de perder o seu filho, de perverter a sua família ou qualquer coisa do tipo. E nos usam, assim como vários grupos preconceituosos, vários grupos racistas, intolerantes usaram durante toda a história da humanidade para disseminar esse pânico e para nos colocar como bodes expiatórios e inimigos. Então, eu acho que é por isso que eles fazem essa contraposição. Carol, é mais ou menos nessa linha. Quando alguém quando alguém ofende um homossexual, quase sempre a explicação é que eu fui criado de outra maneira.
Como combater esse argumento? A cabeça de hoje tem que ser uma cabeça diferente da cabeça com a qual você foi criado? Dá para se atualizar e dá para não repetir esse tipo de discurso? Olha, eu vou dizer aqui o seguinte, vou utilizar um exemplo que agora está em evidência, né, que é o que aconteceu com o Dalai Lama, né, dele ter ido lá, ou seja, um líder religioso, não foi uma LGBT, foi um líder religioso, né, de proeminência internacional, tal, Nobel da Paz, e foi lá, pediu para uma criança chupar a língua dele, assim, ou seja, né, os casos maiores de pedofilia e de tudo que tentam nos atrelar, na verdade, tem muito a ver com líderes religiosos, com pessoas de bem, né, com muitas aspas. Então, e aí muitas pessoas vieram com o seguinte argumento para mim, não, é a cultura, né? O que ele fez foi a cultura, né? E aí a minha questão como uma socióloga, como antropóloga, é dizer o seguinte, então, mas a cultura muda, né? A cultura ela é dinâmica, a cultura ela é viva, né? Ela não é uma coisa que você coloque ela em pedra e nunca mais muda, né? Então, os hábitos, tudo isso muda, é dinâmica e é passível de disputa. Disputa ideológica, disputa política, disputa de narrativa. Então, era cultural a escravidão. No Brasil, não só no Brasil, né? Era cultural, foi cultural o extermínio, né, de judeus no Holocausto, né? Então, nós vamos nos admitir que esse tipo de coisa continue sendo normalizado. Eu acredito que não, é óbvio que não, né? Nós não podemos normalizar a barbárie, né? Então, nós não podemos normalizar que a cada 2 dias morra uma pessoa da nossa comunidade, né? Ou como a Duda Salabert falou no Congresso Nacional, nós não podemos normalizar que as mortes das travestis e transexuais, nenhuma é com um tiro ou uma facada, é com índices de crueldade. Índices de crueldade. E quando um deputado vem aqui e fala contra a entrada de travestis num banheiro feminino, ele não está atingindo a mim, Carolina Yara, de entrar aqui no banheiro da Lesp. Ele está atingindo aquela mulher trans e travesti lá na ponta, no interior ou nos bairros periféricos, que vai ser linchada a hora que ela tentar entrar num banheiro por pessoas preconceituosas, né? Ou por pessoas que às vezes é seguidor ideológico, que vai aplicar aquela linha política, às vezes de uma forma, né, que não foi o que o mandatário ou o líder falou, né? Muita gente fala assim, mas eu não mandei matar ninguém, eu não mandei bater em ninguém. Tudo bem, você não mandou, mas você instigou o ódio a ponto daquela pessoa fazer tal ato, né? Da mesmo modo que um dos desencadeadores dessas violências que está acontecendo agora nas escolas, né, é o discurso de ódio. Porque o menino lá que foi na Vila Sônia, aqui em São Paulo, e atirou, né, aliás, deu facadas na professora Elizabeth, ele primeiro chamou o amigo dele de macaco, né? E ela foi separar esses amigos, né, que começaram a brigar, né? E todo o discurso de ódio que ele tinha, ele aplicou num atentado. Aí depois aqui a Lesp não discute sobre essa questão do discurso de ódio e fica só querendo tratar o sintoma, né? Ou seja, vamos colocar detector de metal, vamos botar polícia, vamos isso, aquilo. Mas e a causa? Essa é a grande questão, né? Não adianta só prender quem me chama enfim, né? Uma série de palavrões e de coisas jocosas que eu não vou repetir, né? Se a causa desse problema não for tratada devidamente, né? Isso aí. A gente tem muitos assuntos ainda para tratar, mas a gente vai fazer uma pequena pausa, um intervalo rapidinho. A Lesp Cidadania de hoje está falando sobre diversidade. Fique ligado que a gente volta já já. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje falando sobre diversidade e sobre a comunidade LGBTQIA+. Conosco, o deputado Guilherme Cortes e a codeputada Carol Yara, os dois do PSOL.
Sabe o que eu queria fazer agora? Porque o papo está muito bom, vocês respondem muito bem sobre todas as perguntas, mas eu queria inverter os papéis. Eu queria que o Guilherme fizesse uma pergunta para a Carol e depois a Carol fizesse uma pergunta para o Guilherme, para a gente ter exatamente mais propriedade nesse debate, para que você... Uma curiosidade sua ou alguma bandeira que você acha que precisa ser dita, algo que eu não perguntei, e você é a mesma coisa. Curiosidade, algo que possa acrescentar na vida de quem está assistindo esse programa. Quer começar? Posso começar? Então vai. Carol, a gente sabe que às vezes existe um estigma de que a esquerda ela não discute a pauta da sexualidade e gênero. Tem muito um discurso sobre se a luta da população LGBT ela é de esquerda ou é de direita, se um desses dois campos políticos ele pode representar na totalidade o que é a nossa luta. Queria perguntar para você como que você acha que é essa relação entre o que a esquerda historicamente construiu e a luta do movimento LGBT. Uma pergunta para tese de doutorado, né? Ele não economizou na pergunta, foi profunda. Foi profundo. Então, eu acredito, Gui e demais, né, que nós temos politicamente, né, e historicamente, uma vinculação, sim, tá? Das pautas LGBTQIA+, ao campo progressista, tá? Não diria à esquerda, mas ao campo progressista. Assim como as pautas antirracistas, as pautas lá atrás abolicionistas da escravidão, também tiveram no campo progressista. Por que eu digo isso? Porque se a gente for fazer uma análise histórica, os conservadores, o próprio nome já diz, né? Eles querem conservar a cultura, né? O assunto que eu estava falando antes, né? Querem conservar a cultura, querem conservar as tradições e querem conservar também o sistema econômico tal como ele está, né? Então, você abrir mão da escravidão no século XIX era você abrir mão de uma série de lucros e de toda uma elite escravocrata, inclusive aqui, né, do interior de São Paulo, que ia ter sua vida dificultada, digamos assim, né? Suas riquezas atingidas. Do mesmo modo, você abrir mão da questão moral, né, e da questão da sexualidade, você também atingiria esses hábitos, tradições e o que a gente chama na sociologia de status quo, né, que é o que está estabelecido. Agora, a vinculação com a esquerda também não foi fácil, né, porque a gente, imagina, 2000 e tantos anos de tradição de que aquilo é errado, né? As pessoas vão ter suas contradições também dentro dos partidos políticos, dentro dos movimentos e instituições, né? Então, foi uma luta, né? Por exemplo, a Associação de Travestis e Transsexuais, né? E Liberados, lá atrás, a Astral, que hoje é a ANTRA, teve que fazer um trabalho de 30 anos para conseguir que nossas representantes, né? Eu sou uma delas, pudesse estar dentro desses partidos, pudesse estar, inclusive, alfabetizadas, porque lá atrás não estavam alfabetizadas, né? Eram as pesquisadoras antropólogas que faziam toda a parte burocrática e tal das associações. Então, eu acredito, mas foram as antropólogas de esquerda, né, que estavam lá sendo aliadas. Então, a gente não pode apagar também a história, sabe? Eu vejo com preocupação uma tentativa de revisionista da história, né? Seja aqui no Brasil, seja fora, né? Ou seja, não aconteceu o Holocausto, a escravidão não foi bem assim, a esquerda não acolheu o movimento LGBT. Como não acolheu o movimento LGBT? O Grupo Somos, ele nasce justamente de militantes que eram da esquerda e foram também pautar isso, né? Então, acredito que nós temos que ter uma seriedade maior na pesquisa histórica, eu acredito, antes de falar, o que no parlamento não é sempre assim, né? Porque a imunidade parlamentar, ela é uma conquista democrática, mas também ela é muitas vezes utilizada de uma forma bem ruim, né? Uma forma de discurso de ódio e também de espalhação de fake news, né? De mentiras, né? Então, eu acredito que todo esse campo progressista foi responsável pelo primeiro grupo LGBT, Grupo Somos, pelo movimento atual
LGBTQIA+, e pela forma de luta nossa mesmo, né? A gente não ficou fazendo coisa só burocrática, como as pessoas pensam, ou só a visibilidade convencendo as pessoas pacificamente das coisas, né? A Stonewall, que é o que aconteceu na década de 60, que marca o junho da diversidade, dia 28 de junho, né, do orgulho LGBT, foi enfrentamento com as forças policiais em Nova York. Não né? foi romântico. Não foi romântico. Do mesmo modo, aqui em São Paulo, na década de 70, né, no final da década de 70, a grande passeata que marcou, né, com mais de 2.000 pessoas, contra o delegado Riquetti aqui em São Paulo, porque, né, fazia-se prisões de pessoas LGBT, QIA+, tortura e morte de pessoas trans, enfim, não só nos DOPS, né, mas também nas delegacias, no período da ditadura. Isso aconteceu com passeata, entende? Com paralisações, com mecanismos históricos que a esquerda utilizou. Então, assim, da onde essas pessoas aprenderam isso? Não foi do acaso, né? Da mesma forma que a gente tem que também deixar de esconder, né, como que o movimento negro, né, e o movimento LGBT também estiveram juntos, né? Não só nesse período moderno, né, como o Grupo Somos estar lá na escadaria do Teatro Municipal, quando o Movimento Negro Unificado é fundado, com a faixinha lá, homossexuais e negros, né, juntos na luta, como também historicamente nos quilombos, né, que em geral essas pessoas que eram tiradas da sociedade ou eram perseguidas iam fugir para os quilombos, né? Então, também a gente precisa ter essa dimensão aí. É isso, então a gente acabou de apresentar o quadro De Frente com o Gui. Estamos inaugurando um programa novo. Pois é. Carol, agora fica à vontade para fazer uma pergunta para ele. A minha não vai ser tão profunda, não, tá? Mas, assim, a grande questão, né, que quando eu penso em Guilherme Cortez, né, eu penso em LGBT no interior, né? E não é qualquer interior, é o interior de São Paulo, né, que nós sabemos que é conservador. Então, eu gostaria de saber, né, tanto no sentido do que é ser, né, LGBT do interior, e o que é estar nesse espaço, mas também quais são as iniciativas que nós aqui, né, no parlamento e que nós, enquanto movimento LGBTQIA+, precisamos tomar para que chegue, né, no interior essa diversidade, né, chegue ao interior, aliás, não chegue a diversidade, porque a diversidade já está lá, mas que chegue os direitos plenos a essa diversidade, né? Porque a gente tem um Brasil vasto, né? E é só você ir para o Centro-Oeste ou só você atravessar a Grande São Paulo, você vê a disparidade enorme do que né, os setores mais urbanizados, os setores rurais e interiores, né, urbanos e interiores. Então, fica aí a provocação. Olha, eu nasci em São Paulo e o processo de eu amadurecer, afirmar minha sexualidade, eu ainda estava em São Paulo. E daí, quando eu tinha 18 anos, eu mudei para a Cidade Franca, no interior, a 400 quilômetros daqui, onde eu fui fazer faculdade e comecei a minha militância política de uma forma mais profunda. A grande diferença que eu percebi, eu não acho que às vezes a gente pinta, e principalmente as pessoas do interior, como o interior de São Paulo é uma região muito conservadora, às vezes se imagina que a capital de São Paulo é um mundo cor-de-rosa. Pelo contrário, São Paulo é uma cidade extremamente violenta, desigual, contra a população LGBT também. A principal diferença que eu vislumbrei dessas duas experiências entre a capital, entre uma grande metrópole e as cidades do interior, é que no interior alguns pequenos avanços que a gente já conquistou aqui na capital, por exemplo, no interior sequer eles a gente já conseguiu atingir. Vou dar um exemplo. Sim. No ano retrasado a gente fez um debate sobre instituir no calendário oficial da minha cidade, em Franca, uma semana municipal do orgulho LGBT, na última semana do mês de junho, que é quando se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT.
E, bom, a gente sabe que os calendários oficiais das cidades, dos estados, elas são cheias de datas, efemérides, né? Semanas, e a maior parte delas, infelizmente, é desconhecida pela população, mas a maior parte delas tem o objetivo de homenagear ou de fazer referência a algum tema que merece reflexão. Pois bem, Franca tem dezenas de datas comemorativas. Só naquela época a gente tinha mais de 10 datas só para a comunidade evangélica, por exemplo, e datas peculiares. A gente tinha o dia do Jipe, o dia do observador de aves e os mais diversos tipos de dias que eu não vou entrar no mérito se deveriam estar ou não no calendário. A questão é, todos esses projetos foram aprovados quase como naturais, do dia dos caçadores, de quem gosta de pegar em arma, esse tipo de coisa. Isso aí é natural que esteja no calendário. Quando foi proposto uma semana que dizia respeito ao orgulho, com a sigla que eles consideram maldita, amaldiçoada, LGBTQIA+, isso foi um frisão na cidade. E o projeto acabou sendo rejeitado. Não passou. Então, não passou por ampla maioria dos deputados, dos vereadores, inclusive de um vereador que tinha proposto o projeto e que sofreu tanta pressão das comunidades conservadoras que votou contra o próprio projeto que ele propôs. Então, veja bem, se um projeto importante, mas simbólico, porque você instituir uma data no calendário não resolve o problema da população LGBT. Claro. Não é nenhuma política pública mais elaborada, mais consistente, que você vai mexer com estruturas da sociedade. E essa a gente também defende. Mas se sequer uma data foi possível se implementar no calendário, o que dirá a gente ter avanços maiores? Franca foi a cidade que no ano passado, numa feira agropecuária, que é uma das maiores do interior, uma mulher, uma travesti, foi espancada, teve que sair arrastada de dentro da festa porque ela estava com seu namorado. E onde o agressor gritava, seu monstro, tem que morrer, tem que bater. Ou seja, não é um caso, uma desavença pessoal, é um crime de ódio. É uma violência que ela é motivada pelo ódio à existência do outro, da diversidade. Então eu acho que a gente tem grandes desafios no estado de São Paulo inteiro. Eu acho que aqui na capital de São Paulo a gente ainda tem que avançar muito para ser uma cidade de fato que respeite os direitos humanos, que garanta a cidadania da comunidade LGBT, mas eu acho que a grande diferença, desigualdade que a gente tem em relação ao interior é que mesmo as pequenas conquistas que o movimento LGBT já conquistou aqui no interior ainda faltam. Então em São Paulo é incontestável você ter uma semana para o orgulho LGBT, São Paulo tem a maior parada LGBT do mundo, isso já foi superado, esse nível de atraso já foi superado. Acho que no interior a gente tem que avançar mais. Por isso que a gente precisa de uma política pública que seja estadual também, para que a gente não fique dependente só da política arcaica das cidades do interior. De cada cidade, definir se naquela cidade vai estabelecer políticas públicas para a população LGBT ou não. Direitos da população LGBT são direitos humanos, são direitos que têm que ser garantidos em qualquer lugar do estado de São Paulo, do Brasil, inclusive no interior. Para contextualizar um pouco do que você está falando, tem um projeto, inclusive em tramitação aqui na Alesp, do deputado Carlos Gianazzi, colega de vocês de bancada, que autoriza a criação de um programa de incentivo justamente às semanas culturais do orgulho LGBT+, e de inclusão social da diversidade. Então, de novo, é o que você disse, é uma pequena iniciativa, algo pequeno, claro, que não resolve, mas que dá luz sobre o tema e pode facilitar situações como essa. Cidades menores que não querem passar, vai ter a legislação estadual para isso. Sem sombra de dúvida, eu acho que é papel do Estado de São Paulo incentivar políticas para a diversidade também. A gente não quer privilégios, a gente não quer benefícios. Agora, a nossa sociedade ela é marcada por uma série de desigualdades, desigualdade econômica, uma série de opressões, desigualdade racial, de gênero, sexual. E a população LGBT ela fica atrás nessa lista, justamente porque tem vários marcadores, ela é atravessada por várias marcas dessa violência. Quando a gente fala em políticas públicas específicas para a comunidade LGBT, a gente está falando de ações do governo, ações do poder público para equilibrar essas desigualdades. Então, se a média de vida de uma pessoa travesti no Brasil é de cerca de 30 anos, que é muito abaixo da média de uma pessoa cisgênera, o poder público deveria ficar alarmado com isso, deveria buscar políticas específicas para garantir a proteção, para garantir as condições de vida das pessoas trans e travestis. Se a gente tem casos alarmantes de violência motivadas pela intolerância, pela orientação sexual, pela identidade de gênero alheia, a gente precisa de uma política pública que combata esses crimes de ódio de maneira específica. Porque senão a gente trata tudo como se fosse a mesma coisa, quando na verdade uma parte da nossa população ela é mais vulnerável, ela está mais sujeita a sofrer tipos de violência. Eu tenho mais uma pergunta. Então vamos lá. Que é,
Peço só para ser breve, a gente está caminhando para o fim, mas então eu vou pedir uma pergunta breve, uma resposta breve Agora e a gente fecha o programa. De frente com Carol. Carol. Não, mas a grande questão é, eu também sou bissexual, né? E eu queria que você dissertasse um pouquinho, né, brevemente, da bifobia, né? Dessa invisibilidade bissexual, porque você muitas vezes é lido como um homem gay. Sim. Né? E eu, muitas vezes, por ser uma mulher trans, enfim, uma leitura social feminina, acham que eu só me atraio por homens, né? Então, por favor, diga aí sobre isso. Esclareça. Vou ser bem breve, mas eu acho que esse é um tema que é muito importante, porque a gente tem uma mentalidade, um senso comum que ele é monossexista. Então você imagina que as pessoas elas só podem se sentir atraídas por um gênero e, via de regra, pelo gênero oposto ao delas. Então a gente tem uma norma social que considera que o que é natural, o que é aceito, o que é, entre aspas, normal, é a heterossexualidade, é o que a gente chama de heterossexualidade compulsória. Mesmo quando você aceita que existem pessoas que transgridem dessa heterossexualidade compulsória, você continua imaginando que se ela não se sente atraída pelo gênero oposto, ela só pode se atrair pelo próprio gênero. Daí você exclui um amplo ramo da diversidade, porque cada ser humano tem a sua própria forma de lidar com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual. E quando a gente coloca em uma sigla, quando a gente chama de homossexual, bissexual, heterossexual, a gente só está tentando agrupar por similaridade, mas a sexualidade de cada um de nós, ela é muito individual, ela é muito própria. E isso que a Carol fala é muito importante. As pessoas bissexuais, as pessoas pansexuais, que são aquelas que não se sentem atraídas só por um gênero, mas sim por uma diversidade de gêneros, elas muitas vezes são extremamente invisibilizadas. No meu caso, por ser um homem bissexual afeminado, eu sou automaticamente lido e a mídia escreve como um deputado gay. E nem considera, nem passa pela cabeça das pessoas que pode haver alguma coisa se não hétero ou se não gay. Da mesma forma como em relação a Carol. Então, acho que é muito importante a gente trazer o debate também sobre as pessoas bissexuais e pansexuais, que além da LGBTfobia, além da violência, de fora da comunidade, o preconceito por a gente se desviar do que é considerado norma, muitas vezes a própria comunidade LGBT invisibiliza as nossas existências, dizendo que as pessoas bissexuais elas são confusas, elas não se decidem, ou se você é uma pessoa bissexual e está se relacionando com uma pessoa do gênero oposto, na verdade você está traindo a causa, traindo o movimento. Isso é uma incompreensão absoluta de como é ampla a sexualidade. A gente está caminhando para o fim, foi muito bom ouvir vocês. Podemos ter um quadro semanal, eu e a Carol. Vocês gostaram, né? A gente tem um minutinho para cada um, para a gente fechar, e eu queria ver se é possível incluir nessa última resposta de vocês algum avanço, alguma coisa que vocês acham que avançou nos últimos tempos e que serve de exemplo para a gente projetar aí o futuro. Começo por você, Carol. Obrigado pela presença, fica à vontade. Obrigado. Na verdade, eu faço um apelo, né? E digo aqui, faço uma dica também, que é de vocês acompanharem, né, o trabalho dos movimentos sociais, né? Vou citar aqui duas entidades, né, que é a Associação Brasileira Intersexo, a ABRAE, uma associação que eu mesma ajudei a fundar antes de ser parlamentar e que trata justamente dos direitos e do acolhimento das pessoas intersexo, né? Porque você imagina, são mães, são famílias, são crianças, são adolescentes, são jovens que têm aí um fenômeno biológico e que precisam lidar com isso, né? Com todo esse estigma de nascerem com aspectos biológicos sexuais diferenciados. Então, a ABRAE e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, né? Eu acho que são duas entidades que têm promovido avanços, né? Recentemente a gente conseguiu o campo, né, sexo ignorado na certidão de nascimento. É uma coisa muito limitada, mas a gente conseguiu, né, para que essas pessoas possam ser registradas com a certidão de nascimento, mesmo não tendo o sexo definido. E nós conseguimos também a retificação do gênero e do nome nos documentos, né? Então, hoje eu tenho meu documento e tá lá, Carolina Yara, tá, o sexo feminino. Então, isso ajuda bastante. O que a gente precisa ter agora é a gratuidade disso, né? Para que ele seja efetivado. Obrigado. E é isso. Legal. Guilherme, sua mensagem final.
Olha, eu acho que avanços a gente tem e a gente precisa comemorar os nossos avanços. Se hoje eu e a Carol podemos estar aqui ocupando um mandato eleito pelo povo e falando em primeira pessoa sobre as nossas vidas, isso é um grande avanço. Isso é uma conquista que não é só minha, não é só da Carol, da bancada feminista, mas é uma conquista de anos de luta do movimento LGBT, pautando a necessidade e a importância da representatividade e da diversidade na política. As conquistas que a gente teve nos últimos anos, elas todas foram frutos do movimento social, como os que a Carol cita, a criminalização da LGBTfobia, a legalização da união civil entre pessoas homoafetivas, a permissão da retificação de nomes de pessoas trans, e a gente ainda tem muita coisa para poder avançar, para efetivar os direitos da população LGBT. Para isso, eu acho que é muito importante a gente fortalecer as lutas aqui dentro, na Assembleia, nos espaços políticos, mas também fora. A gente fortalecer a luta do movimento LGBT e todas as pessoas, independente de serem LGBTs ou não, deveriam se somar nessa luta, porque ninguém fica para trás se a gente avança na garantia de direitos da cidadania e da condição de vida de uma comunidade que é marginalizada, como é o fato da comunidade LGBT. Então, acho que a gente tem muito a avançar ainda, acho que tivemos algumas conquistas, mas ainda temos um longo caminho, porque o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas por conta da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, e precisamos barrar aqui na Assembleia Legislativa e em todos os espaços políticos do país as tentativas de institucionalizar, de aprofundar ainda mais esse tipo de violência. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanhou esse programa até agora, nesse bate-papo. O Alesp Cidadania está terminando, mas você pode encontrar esse programa e os outros no nosso canal do YouTube. Lá tem todo o conteúdo produzido aqui pela equipe de jornalismo da Rede Alesp. Um abraço e até o nosso próximo encontro.